Quem foi Pôncio Pilatos? Antes de se tornar um nome eternamente ligado ao julgamento de Jesus Cristo, Pôncio Pilatos era só mais um entre tantos oficiais da poderosa máquina imperial de Roma, mas o destino, ou para muitos a providência divina, o colocou no centro do evento mais marcante da história da humanidade. Pilatos surgiu no cenário do poder como um homem de prestígio moderado. Seu nome sugere que pertencia à ordem equestre, uma classe média alta romana que muitas vezes produzia administradores e comandantes militares. Era, portanto, alguém que navegava nos corredores do poder, ainda que sem brilho próprio. Alguns estudiosos acreditam que Pilatos fosse um cognome adquirido em campanhas militares, talvez por bravura ou por feitos dignos de nota no campo de batalha. No ano 26 depois de Cristo, Pilatos recebeu uma missão que mudaria sua vida e a história do mundo. Foi nomeado por Tibério César como o quinto procurador da Judéia, uma província complicada, marcada por tensões religiosas, orgulho nacionalista e constantes revoltas. Era um território hostil, onde os romanos eram odiados e os judeus sonhavam em ver a promessa de libertação se cumprir. E ali, em meio a esse barril de pólvora, Pôncio Pilatos deveria manter a ordem e proteger os interesses do império. Como governador romano, Pilatos detinha um poder imenso, tinha autoridade sobre o exército de ocupação, administrava a justiça, fiscalizava a cobrança de impostos e controlava até mesmo os assuntos religiosos da região. Cabia a ele nomear o sumo sacerdote, interferir nas atividades do templo e, em última instância, autorizar execuções. Era o elo direto entre Roma e Jerusalém. Sua palavra tinha peso de lei e de morte, mas o cargo vinha com riscos. Governar a Judéia exigia não apenas força, mas também astúcia, diplomacia e sensibilidade cultural. Pilatos, no entanto, demonstraria logo nos primeiros anos que lhe faltava tudo isso. Seu governo começaria com decisões que inflamariam o povo e desafiaram séculos de tradição religiosa. Ainda assim, naquele momento inicial, Pilatos representava o braço firme de Roma. Era o homem certo para impor a paz à força, se preciso fosse, e por isso, por ordem do imperador, assumiu o comando de uma das províncias mais difíceis do império, sem saber que seria ali, naquela terra rebelde, que ele cruzaria o caminho de um carpinteiro galileu que dividiria a história em antes e depois. Desde o início de sua administração, Pilatos não demonstrou qualquer interesse em compreender o povo que governava. Judeus e romanos viviam sob constante tensão, mas os antecessores de Pilatos sabiam, pelo menos, evitar provocações desnecessárias. Pilatos, por outro lado, parecia determinado a deixar sua marca e logo no primeiro gesto colocou toda a Judéia em estado de alarme. Foi em Jerusalém. Ao chegar, Pilatos trouxe consigo estandartes com a imagem do imperador. Para os romanos era um sinal de lealdade, para os judeus uma ofensa direta. A lei proibia imagens que sugerissem idolatria e nenhum outro governador antes dele ousara cometer tamanha afronta. A cidade se revoltou. O povo se reuniu, protestou, clamou pela retirada dos estandartes. E o novo governador reagiu como aprendera em Roma, com força. Pilatos mandou cercar os manifestantes e ameaçou matá-los se não recuassem. Mas os judeus não cederam. Preferiam morrer a violar a lei de seu Deus. Diante dessa coragem, Pilatos recuou. Mas o estrago estava feito. O povo o via agora como um inimigo declarado. E a distância entre o governo romano e o coração de Jerusalém nunca mais foi superada. Não foi o único episódio. Certa vez, Pilatos decidiu construir um aqueduto, uma obra de infraestrutura para abastecer Jerusalém com água, o que até poderia parecer um benefício, mas ele escolheu financiar a construção com o tesouro do templo, o dinheiro sagrado destinado às ofertas. Mais uma vez, o povo se levantou. Mais uma vez, Pilatos usou violência. Soldados disfarçados se infiltraram na multidão e, ao sinal combinado, sacaram suas armas. Muitos judeus morreram, outros foram presos. O governador estava disposto a tudo para manter o controle. A reputação de Pilatos como um tirano começou a se espalhar. Os próprios historiadores, como Flávio Josefo e Fílon de Alexandria, registraram seu comportamento cruel e arrogante. Fílon chegou a descrever Pilatos como um homem inflexível, duro, cheio de maldade e de uma obstinação brutal. Esses conflitos mostravam um padrão. Pilatos era um homem de poder, mas sem sensibilidade. Usava da força para silenciar o povo, mas nunca conseguia conquistar o respeito daqueles que governava. E a cada novo confronto, o ódio crescia, nas ruas, nos corações e também nas lideranças religiosas de Israel. Por trás do palácio romano, um clima de instabilidade se formava. Pilatos talvez não soubesse, mas suas decisões impensadas, autoritárias e provocadoras o estavam empurrando lentamente para o centro de uma tempestade que mudaria tudo. E quando ela chegasse, ele não teria mais a quem culpar, nem onde se esconder. Se você está curtindo essa história e quer mergulhar ainda mais fundo nas tramas por trás dos grandes momentos bíblicos, já deixa o like e se inscreve no
no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como esse. E agora, chegamos ao momento mais emblemático da vida de Pôncio Pilatos. Aquele instante que o colocaria para sempre no centro do maior drama da história da humanidade, o julgamento de Jesus. Era madrugada em Jerusalém quando levaram Jesus até ele. Os líderes religiosos já tinham decidido, queriam sua morte, mas não podiam executá-lo por conta própria. Precisavam de Pilatos. O governador romano era o único com autoridade para aplicar a pena capital. E agora, pressionado por um conselho inquieto e um povo dividido, ele tinha diante de si um homem diferente de todos os outros. Pilatos fez perguntas, examinou as acusações, tentou compreender o que havia por trás daquela movimentação. E a verdade é que ele não encontrou culpa alguma. 3 vezes ele declarou que Jesus era inocente. Chegou a mandar açoitar o prisioneiro, talvez acreditando que isso bastaria para saciar os líderes religiosos. Mas não bastou. Eles queriam sangue, eles queriam a cruz. Havia um medo nos olhos de Pilatos, um receio que ia além da política. Ele estava em maus lençóis com Roma, e mais uma revolta poderia lhe custar o cargo, talvez a própria vida. Por isso, quando os líderes judeus disseram: "Se deixares este homem livre, não és amigo de César", ele tremeu por dentro. Aquilo era mais que uma acusação, era uma ameaça direta. Ele ainda tentou escapar. Mandou Jesus a Herodes Antipas, que estava na cidade. Mas Herodes não quis se envolver, e o fardo voltou às mãos de Pilatos. Já sem opções, ele propôs um gesto tradicional: soltar um prisioneiro como era feito na Páscoa. Jesus ou Barrabás, um criminoso conhecido. Mas o povo escolheu Barrabás. A multidão gritava por crucificação. Pilatos sabia que estava diante da verdade. Sua esposa, aflita, enviou uma mensagem: "Não te envolvas com esse justo. Em sonhos sofri muito por causa dele." Mas o governador cedeu. Lavou as mãos num gesto simbólico de quem quer se isentar da culpa. Mas ele sabia, e o mundo também saberia. Na cruz, Jesus carregava o peso do pecado do mundo, e acima de sua cabeça uma placa ordenada por Pilatos: "Jesus Nazareno, Rei dos Judeus." Era uma provocação, uma ironia amarga, mas, sem saber, Pilatos havia falado mais verdade do que imaginava. Ali, no seu momento de maior fraqueza, Pôncio Pilatos não resistiu à pressão. Foi forte com o fraco e fraco diante do justo. E essa escolha, aquela hesitação, o marcaria para sempre. Depois do julgamento de Jesus, a figura de Pôncio Pilatos vai desaparecendo pouco a pouco das páginas da Bíblia, mas fora delas, sua história ainda reserva ecos de tragédia e queda. O homem que condenou o Cristo à cruz veria o próprio mundo ruir em silêncio. Os historiadores registram que, após aquele episódio, Pilatos continuou governando a Judéia com a mesma mão de ferro de antes, e foi justamente essa postura que o arrastaria para o fim. Em uma ocasião, um grupo de samaritanos subiu ao monte Gerizim em busca de objetos sagrados que, segundo diziam, haviam sido deixados por Moisés. Era um movimento pacífico, mas Pilatos não quis saber. Enviou tropas. Muitos foram mortos, outros presos. Foi um massacre. A repercussão foi imediata. Os samaritanos apelaram para o governador da Síria, Lúcio Vitélio, e ele, por sua vez, ordenou que Pilatos voltasse a Roma para se explicar diante do imperador Tibério. Só que quando Pilatos chegou à capital do império, Tibério já havia morrido, e depois disso não se ouviu mais falar dele. O silêncio é quase simbólico. Não há registros confiáveis sobre o que aconteceu com Pôncio Pilatos após seu retorno a Roma. Algumas tradições sugerem que ele foi julgado e condenado, outras que ele foi forçado a cometer suicídio durante o reinado de Calígula. Há até histórias lendárias, tão poéticas quanto improváveis, que falam de uma suposta conversão ao cristianismo. Algumas comunidades mais antigas chegaram a venerá-lo como mártir, mas tudo isso parece mais ficção que realidade. A melhor leitura que se tem sobre o fim de Pilatos é esta: um final sombrio, esquecido, sem honra, sem glória. O homem que um dia teve poder sobre a vida e a morte, agora sumia nas sombras da história. Nenhuma biografia grandiosa, nenhum tributo do império, nenhuma estátua de mármore. Apenas o eco de uma escolha covarde. Sua memória, contudo, sobrevive, não pelos feitos como governador, nem pelas obras que construiu na Judéia, mas por aquele dia em que ele, diante da multidão, lavou as mãos e condenou o inocente. A história imortalizou o gesto, não como símbolo de justiça, mas como retrato da omissão. E assim terminou a trajetória de Pôncio Pilatos, o procurador da Judéia, o governador de mãos lavadas e a alma manchada para sempre. Se essa história te fez refletir, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Ainda temos muitas outras histórias para contar.